Se um cego guiar outro cego, os dois cairão na cova. Eu trouxe essa curta frase, mas de muita importância, dos evangelhos, porque nós, com uma tentativa diária de ser exemplos e ensinar as pessoas, guiar elas no caminho da luz, precisamos entender que antes de tentar impor uma ideia ou convicção a qualquer um, nós precisamos nos libertar das nossas próprias limitações e ser aquilo que nós ensinamos. Assim também ensinou o nosso mestre e divindade Satya Sai Baba, quando nos disse que é mais prejudicial um professor que tenta ensinar aquilo que ele não é. A palestra de hoje é, sinceramente, a palestra mais difícil que eu tive que escrever e apresentar até hoje. Das 32 palestras que foram apresentadas, e algumas dessas foram eu que apresentei, essa daqui foi, de fato, a mais difícil, porque é justamente sobre um problema, e eu acho que um dos maiores problemas que eu vivo em meu interior, e é uma das maiores lutas que eu travo contra mim mesmo. Então, por mais que eu talvez não me encaixe no sentido de exemplo sobre a superação do orgulho e do preconceito, eu quis trazer essa palestra, mesmo que ela fosse extremamente difícil de ser concebida, porque é algo que nessas últimas 3 semanas, desde a minha última palestra, tem martelado muito na minha mente, na minha consciência, e eu não consegui pensar em nada além disso, sabe? Então eu vejo, na verdade, essa palestra mais como uma aula para mim mesmo do que para aqueles que estão assistindo. Obviamente que eu peço que a todos que estão assistindo tentem tirar de exemplo do que eu estou falando e tirar suas próprias lições, porque mais sábio é aquele que consegue aprender com o erro dos outros, sem ter que passar pelos desafios que o outro passa, sem ter que passar pelas dores que o outro passa. E isso não é uma tentativa de nenhuma forma de me martirizar, porque eu entendo que todas as pessoas vivem lutas em seus interiores, e a luta de ninguém é mais pesada do que a outra, porque nós estamos em níveis diferentes e talvez para um algo que seja pequeno, para outro é muito grande. Um obstáculo que para um é como pular uma corda, para outro é pular um muro de 2 metros. Então nós nunca podemos julgar a dor dos outros sem saber o que realmente se passa por dentro deles. Para iniciar essa palestra, eu queria trazer a introdução a uma história que me foi contada recentemente pelo monge Alci, e que vai servir muito de exemplo do que eu quero trazer aqui para reflexão, que é a história do casal Aberração. Vocês vão entender em breve o porquê do título. O Alci, ele conta que quando ele estava na juventude dele, na época do colegial, ele foi convidado para um time de futebol americano, né? E ele tinha muitas amizades ali, e dentre essas amizades tinha um rapaz lá e tal, que era colega, não, digamos, não era amigo próximo, mas todos se conheciam ali e tudo mais. E ele fez parte daquele grupo por um tempo, depois ele se distanciou para ir para o exército, mas como as relações de escola normalmente continuam reverberando mesmo depois da escola, um tempo depois ele veio a saber que os pais desse tal rapaz tinham se separado e foi buscar entender o porquê que isso tinha acontecido, né? Ou contaram para ele. E
ele vivia uma vida muito boa, né? Era de boa classe social e tudo mais, esse rapaz. E aí, quando contaram para ele se surpreendeu, né, com o fato de que os pais dele haviam se separado, porque num certo dia, num determinado dia, o pai, né, chegou em casa e pegou o filho e a mãe tendo uma relação sexual. Com certeza é de deixar qualquer um estupefato. Por isso o nome Casal Aberração. E, evidentemente, qualquer um que ouve essa história fica assustado, acha isso um absurdo, né? E dessa forma também o Alci ficou por muito tempo, tá? E agora eu vou introduzir um texto e no final eu explico para vocês entenderem o contexto dessa história e por que eu resolvi trazer ela aqui. Nesses últimos dias, eu tenho lutado uma batalha interna muito intensa. A luta da carne contra o espírito, da dedicação aos prazeres contra a abnegação, do egoísmo contra o altruísmo, da indiferença contra o amor. Uma luta inacabável que ressoa em cada pensamento, cada sentimento e cada ação. Houveram dias que a carne venceu, e houveram dias que o espírito venceu. Mas a luta incessante não parava. E eu, quando me coloquei em momentos de observador, pude constatar que é extremamente difícil conciliar o nosso eu humano com o nosso eu espiritual e conciliar o nosso eu espiritual com o nosso eu humano. Por isso, acredito que houveram tão poucos seres, a exemplo de Jesus, que soube usufruir alegremente dos bens que o mundo pode nos oferecer, mas equilibradamente, sem se marcar, sem se viciar. Era um espírito superior encarnado, agindo como espírito superior, mesmo estando envolvido nas atividades humanas. Quando paramos para refletir sobre isso, fica explicado o porquê teremos ainda de estudar o Evangelho de Jesus por milhões de anos. A gente consegue compreender quão baixo é o atual nível de consciência do ser humano. Enquanto ainda não aprendemos nem o básico, Jesus dava aulas em cada suspiro. Evidentemente que todos aqueles seres que almejam seguir o ensinamento e exemplo do Mestre Jesus esperam um dia ser como ele, e para isso precisaremos aprender muito. Jesus deixou simples ensinamentos, o qual a sociedade complica e distancia da realidade. Colocam Jesus num pedestal, onde ele mesmo nunca se colocou, e o que é pior, usam isso como desculpa para sua falta de vergonha na cara para empreender ações de melhoria de si próprio a cada dia. Essa palestra é mais voltada ao questionamento e à filosofia, porque através dos momentos da dificuldade que eu vivenciei nos últimos dias, concluí que nós, seres humanos, temos uma visão muito deturpada da realidade. Como diz o mestre Alci, vivemos no fantástico mundo de Bob. E com isso, colocamos nossos conceitos do que é certo e do que é errado em cima das pessoas, acontecimentos, fatos e objetos. Rotulamos tudo e desejamos ser donos da verdade. Dificilmente aceitamos estar errados. Nossa verdade se torna um tampão da realidade. Queremos padronizar tudo segundo aquilo que nossas crenças moldam. Desejamos alterar até mesmo o comportamento de terceiros. O fato é que através dessas tentativas falhas de influir sobre aquilo que não temos direito, ou que simplesmente não nos é dado o poder de influir, acabamos nos frustrando. Sem contar a enorme energia que é gasta nessas tentativas medíocres de fazer a realidade que é extensa, ampla e profunda se encaixar em nossa ótica apequenada. O apego é raiz de todo sofrimento, com exceção da dor física. Jesus sofreu na cruz. Chico Xavier sofreu com a catarata e com a angina. Divaldo Franco sofreu com o câncer. Por mais que esses seres maravilhosos tenham aquilo que chamamos de soberania sobre si, que é a capacidade de estar acima dos impulsos, sejam da carne ou sejam externos, como do inconsciente coletivo, moda, costumes e cultura, e com esse controle que eles têm,
Eles conseguiam se colocar num nível onde a dor não impactava aquilo que eles eram e tinham como valores. Infelizmente, muitas pessoas que sofrem de intensas dores físicas, decorrentes de doenças, violência, acidente ou envelhecimento, ainda não têm tal controle, como tinham os mestres. Nessa fragilidade, essas pessoas que passam por esse sofrimento acabam se perturbando mentalmente e emocionalmente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A dor constante é um gotejar, que pouco a pouco enche um balde até que ele transborde. E nesse transbordar aparecem atitudes grotescas, das quais nunca esperaríamos de certas pessoas. E como julgar isto? Como criticar ou condenar alguém que sofre? Essas pessoas precisam de alívio, de auxílio, não de críticos e juízes. Mal daqueles que acham que podem resolver o mal do mundo simplesmente apontando o mal. Se não houverem ações que conduzam a uma dissolução do mal, nada adianta. Seja uma oração, uma meditação, uma caridade, um sorriso, um abraço, um Deus te abençoe. O planeta precisa de mais ações simples, temperadas com amor divino. Somente assim conseguiremos tirá-lo das trevas. As pessoas acham que precisam de grandes atitudes e por isso ficam com preguiça de tentar. Acham que precisam mudar a vida por completo para passar a ser parte da solução, da regeneração e iluminação do planeta. Evidentemente que após milênios de transgressões, será exigido de cada um de nós um esforço maior para recuperar todo o tempo perdido, especialmente curar todas as feridas causadas não só ao nosso planeta, mas também à nossa contextura espiritual. Aqueles que não estiverem dispostos a despender tais esforços, infelizmente, terão de se retirar do planeta em nome do progresso. O livre-arbítrio de todos será respeitado, mas cada ação terá consequências. E partindo desses pontos de vista, onde entendemos que cada ação, pensamento e emoções nossas impacta profundamente a realidade do nosso planeta, como será que nossa ótica impacta a realidade pessoal? Mais ou menos do que impacta a realidade planetária. O macro é a somatória dos micros. Uma andorinha sozinha não faz verão. Porém, o que mais faz diferença quando nos tornamos agentes da propagação do Evangelho é o nosso exemplo. Esse sim contamina e ensina. Que exemplo estamos dando para as pessoas ao nosso redor? Como elas se sentiriam se fossem capazes de captar conscientemente os pensamentos que emanam de você para elas? Esse texto eu fiz em alguns momentos em que eu estava percebendo uma profunda dor interior causada pelas minhas próprias emoções e pelo meu próprio padrão indisciplinado e perturbado de pensamentos. Eu percebia o quanto os meus pensamentos desregrados estavam afetando a minha realidade e algo que é dos fatores mais importantes para mim, que é a minha relação com as pessoas que eu amo. A gente precisa entender que quando a gente se perturba, quando a gente se desequilibra, a gente não afeta só nós mesmos. A gente afeta quem gosta da gente também, quem está próximo de nós. Sendo seres orgânicos, estando numa sociedade orgânica, em que, por exemplo, o corpo ele é constituído por bilhões, quiçá trilhões de células. E essas células elas precisam trabalhar harmonicamente para funcionar, para que o corpo esteja funcionando bem. Só que se uma célula resolve trabalhar de forma diferente ou resolve não funcionar mais, resolve não trabalhar mais em alinhamento com o propósito do corpo, todo o sistema é prejudicado. E o mesmo acontece no nosso convívio social. Se nós resolvemos não colaborar mais, não ser mais agentes da solução, agentes do amor, todo um sistema se desequilibra. E se nós queremos que o nosso planeta evolua, se regenere, nós precisamos
ser parte do equilíbrio e mostrar para as pessoas o quão benéfico é estar equilibrado, o quão benéfico é ser parte da luz, ser o amor. Dessa forma, eu, percebendo todos esses efeitos negativos que eu vinha sofrendo desses desequilíbrios, eu resolvi escrever esse texto com uma forma de indignação, mas comigo mesmo e não com as pessoas ao meu redor, porque eu mesmo tenho visto o quão eu tenho sido algoz e vítima de mim mesmo. E isso não é uma vitimização, mas é uma percepção do quanto nós nos deixamos nos levar por sentimentos tão baixos em determinados momentos e que prejudicam, que contaminam aquilo que nós mais amamos. Então, como continuação da história agora que eu fiz no início, e observando que nós colocamos muitas das nossas crenças, dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos, dos nossos juízos em cima das coisas, sem antes ter uma avaliação concreta das coisas, de como elas são, eu trouxe primeiro essa história sem terminá-la para que vocês percebessem o quanto a gente julga antes de entender a realidade. E também aconteceu assim com quem me contou a história, que foi o Alcei. Em um determinado dia, ele estava pensando a respeito do assunto, evidentemente, continuando estupefato sobre o casal Aberração e julgando, né, o quão absurdo era aquele fato de que uma mãe estava com um filho, né? Eles consolidaram de fato um casal, eles continuaram juntos, mesmo depois da descoberta e tudo mais, eles continuaram juntos. E ele estava pensando a respeito disso, julgando, e o mentor espiritual dele veio, como sempre, para dar uma belíssima de uma lição, a qual todos nós devemos aprender. E ele explicou o porquê que uma mãe e um filho tinham se conjugado, tinham se tornado um casal. Diferente do que muitos pensam, que para muitos o fato deles terem se juntado seria uma loucura, né? Eles deviam ser loucos. O fato é que nas últimas 4 ou 5 reencarnações, eles haviam encarnado como casais. E na atual encarnação, era para eles terem sido encarnados como casais também. Só que, infelizmente, devido a um contexto da época, o filho, ele não conseguiu encarnar antes, né? E para que ele não viesse ao mundo, digamos, sozinho, sem alguém por perto que amasse, que o ajudasse, que o auxiliasse na atual encarnação, ele encarnou como filho da pessoa que ele amava, né? E o inevitável acabou acontecendo. Eles se apaixonaram novamente, como eles se apaixonaram nas últimas 5 encarnações. E aí, como que a gente avalia isso? Como que a gente condena isso a partir de agora? Que a gente tem um conhecimento completo da história, né? Nós, no dia a dia, fazemos isso muitas e muitas vezes, por mais que nós não percebamos. E a gente complica cada vez mais as nossas relações humanas, a gente vive num estado de desarmonia por pensar que as coisas são da forma como nós pensamos. Por criar histórias em nosso interior e acreditar fielmente que essas histórias que nós criamos na nossa própria cabeça é realidade. Eu dou eu mesmo como exemplo, quando mais jovem, por exemplo, algo que eu tinha deixado em um determinado lugar da casa sumia. E aí eu começava a ficar estressado porque eu não conseguia encontrar um determinado objeto. E aí eu começava a emanar raiva para todas as pessoas possíveis que poderiam estar ligadas ao acontecimento de algo meu ter sumido, algum objeto meu. Eu começava a pensar na minha mãe com raiva, começava a pensar nos meus irmãos com raiva, porque, poxa, tá na minha casa aqui, se sumiu deve ter sido algum deles, né? E eu começava a criar histórias na minha própria cabeça que posteriormente eu via que era totalmente coisas que não faziam sentido, sabe? Eu me desequilibrava à toa. E eu tenho certeza que nós no dia a dia fazemos assim também.
sabe? Quando, por exemplo, uma pessoa diz uma palavra diferente pra gente, a gente começa a contextualizar, criar histórias, pensar que aquela pessoa não gosta da gente, começa a pensar que ela tem algo contra nós, e com isso nós acabamos reagindo de maneira arrogante, de maneira desumana em relação àquela pessoa, desrespeitosa, sendo que, na verdade, a forma como ela agiu só fazia parte de um contexto, de uma forma como ela vê o mundo, vê as coisas. De repente, para ela nem tenha sido algo malicioso, mas nós interpretamos como malicioso. E isso passa a afetar nossas relações humanas para sempre, se nós não conseguimos observar que, na verdade, isso não passa de um preconceito, de um orgulho, de uma ideia de que nós estamos sempre com a verdade, né? Porque como nós não conseguimos ver a verdade do outro, nós não conseguimos ver o interior do outro, nós tendemos a pensar que somente aquilo que está dentro de nós é a verdade. Então, como diz o dicionário, o orgulho é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Ou também de altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades, ou arrogância, né? Então é aquela pessoa que tem a ideia de que ela sabe mais, de que ela tem mais, de que ela pode mais, de que ela é melhor ou que ela é mais inteligente. É a pessoa que acredita que a sua própria verdade é a verdade universal. E com isso, quando nós achamos que a nossa verdade é a verdade universal, quando nós temos a ideia de ter certezas, criamos certezas para nós acabamos nos enrijecendo em ideias fixas e deixamos de evoluir, deixamos de melhorar. O maior inimigo do aprendizado e da evolução é justamente o orgulho, porque a gente perde a capacidade de ver o quanto as pessoas também têm a nos ensinar e perde a capacidade de reflexão. E com isso, com essas certezas que nós criamos, vem também os preconceitos. Porque eu até escolhi fazer a separação aqui da palavra preconceito, porque é justamente quando nós fazemos um pré-julgamento, nós temos já um preconceito, pré-concebido, né? E aí a gente passa a avaliar as coisas e como elas são, os objetos, os acontecimentos, as pessoas, de acordo com uma ideia que nós já tínhamos, sem tentar entender a realidade, o que acontece na realidade. A gente rotula, né? Então a gente vê uma pessoa agindo de determinada forma com outra, sem tentar, e a gente não tenta descobrir se é aquilo mesmo, sabe? A gente não tenta entender os motivos, né? Alguém diz para nós, aquela pessoa é soberba, e aí a gente rotula ela como soberba sem tentar descobrir. Mas aí em determinado dia a gente conversa com aquela pessoa e vê que ela é dócil, que ela é serena, que ela é pacífica, que ela é humilde, sabe? Mas como a outra pessoa disse pra gente que ela é soberba, por muito tempo a gente acaba acreditando nisso. Só que a gente tem que entender que normalmente os julgamentos vêm de uma projeção interior. Então eu trouxe aqui como um fato científico, eu quase que não ia pensando em colocar conceitos científicos aqui nessa palestra, porque eu entendi que era algo mais filosófico e tudo mais. Mas acabei achando um ponto onde nós podemos nos embasar sobre tudo isso, né? Nos estudos do psicólogo Carl Jung, né? Sobre projeção de sombras. Jung dizia o seguinte: a projeção é sempre feita de forma inconsciente. Só pode ser percebida quando alguém se torna consciente de que a imagem projetada não pertence ao objeto, mas ao próprio sujeito. Ou seja, quando alguém nos diz tal pessoa é soberba, normalmente não é porque a outra pessoa a qual ela está apontando é soberba, é porque ela mesma é, e ela vê alguns gatilhos, algo que é parecido com o que existe no interior dela, que ela mesma reprime,
e ela julga aquela pessoa como soberba. Ela projeta essa qualidade ou defeito dela mesma nos outros. E assim também acontece conosco no dia a dia. Quando nós julgamos, quando nós rotulamos os outros, é justamente porque nós estamos projetando algo que existe em nosso interior. Então, como diz aquele historinha popular, aquela falácia popular, de que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para nós, essa é a maior verdade. Porque quando nós olhamos para alguém e criticamos, nós, na verdade, nós estamos olhando para uma característica nossa, né? Até que nós consigamos perceber e nos desvincular dessa ideia para avaliar a realidade como ela verdadeiramente é. Então a gente sempre tem que pensar, será que isso que eu estou avaliando no outro é dele mesmo ou é meu? Jung ainda diz que a sombra é, em grande parte, composta de desejos reprimidos e conteúdos inconscientes, que o ego se recusa a reconhecer como seus. Quando não reconhecemos esses aspectos em nós, tendemos a projetá-los nos outros. Então, todas essas características que nós consideramos como defeitos, como coisas ruins, né? Tipo, ser feio, cantar mal, ser arrogante, ser ciumento, ter raiva, tudo aquilo que algum dia disseram para nós é ruim e que nós enraizamos dentro de nós como ruim, se tornam sombras. Então, a gente deixa de expressar certos sentimentos e nossa própria psique, como um mecanismo de nos mostrar a realidade, faz com que nós projetemos, na ideia de que nós consigamos perceber aquilo que existe em nosso interior. E isso também acontece com qualidades, tá? Muitas vezes, algum dia, por exemplo, a gente pode cantar muito bem, só que algum dia falaram para nós, você canta mal. E aí essa pessoa passa a reprimir a ideia de que ela deve cantar, e aí, só que quando ela vê alguém cantando bem, ela consegue enxergar aquilo com emoção, com sentimento, que coloca o amor no canto. Ela consegue enxergar, mas ela reprime a ideia de que ela mesma não é capaz daquilo. Então a gente muitas vezes reprime até boas qualidades, porque isso depende da crença que imputaram em nós, né? E as pessoas que imputaram essas crenças muitas vezes não têm responsabilidade, não são culpados, assim como nós mesmos também não somos culpados. Nós somos culpados a partir do momento que nós reconhecemos, mas não trabalhamos para superar essas dificuldades. Então, nós precisamos observar mais aquilo que se passa dentro de nós do que se passa fora. Só assim nós poderemos alcançar a realidade última, né? Por mais que isso vá levar uma eternidade, mas a gente vai ter a consciência tranquila de que nós estamos tentando evoluir diariamente. E aí a gente vai conseguir superar o orgulho e o preconceito e viver mais em paz consigo mesmo, que no final das contas é isso que importa, porque o sofrimento que a gente vive aqui na Terra continua sem fim depois que nós saímos dela. Mas a paz que nós vivemos aqui também continua depois que nós saímos do corpo. Um outro fator que nós acabamos reprimindo também e que tem muitos contextos reprimidos é o inconsciente coletivo. Então nós temos que tomar muito cuidado também com as crenças que vêm do coletivo, né? Nós somos extremamente influenciados pela atmosfera psíquica planetária e diariamente somos expostos a milhares de sentimentos e pensamentos que são compostos pela coletividade e que também influem no nosso orgulho, no nosso preconceito, tendo em vista que a humanidade hoje ainda vive num sentimento predominantemente egoísta. A gente tende a se padronizar com isso. E é uma luta aí que também faz parte do nosso cotidiano, mas que superando nós mesmos em nosso interior, o inconsciente coletivo ele passa a ser muito mais fácil de ser contido e de controlado, desde que nós percebamos aquilo que é nosso e o que não é. E observando tudo isso, eu tentei
criar alguma conclusão a respeito de como solucionar isso, que é nós passarmos a ver a vida numa ótica espiritual. A ótica espiritual é a percepção de que somos espíritos imortais, em jornada evolutiva infinita, que somos emanações de Deus, o macro no micro, o amor sem limitação, bem sem limitação, luz sem limitação. Entender que nossas atitudes geram reações que reverberam o universo afora. É compreender que o universo é orgânico, que somos uma célula do corpo universal. E as células precisam estar trabalhando em harmonia, e elas devem querer trabalhar. Isso é importante, querer trabalhar. A forma como a pessoa age em relação ao próprio emprego diz muito sobre ela. Uma pessoa que acorda já não querendo ir trabalhar, que não gosta do trabalho, que tem pressa para ir embora somente porque não quer estar lá, que faz tudo mal feito, pela metade, que faz apenas porque tem que fazer. Como essa pessoa age em relação à vida do próximo? Como essa pessoa age em relação à própria vida e à própria evolução espiritual? Cada ato revela muito sobre o que nós somos. Cada aspecto da nossa mente, inexoravelmente, irá se manifestar. Somos um ser integral, mente, alma e corpo. Os três se entrelaçam e se expressam em suas facetas. Por trás de cada ação manifesta, até nos mínimos detalhes, revelam-se as crenças, sombras, marcas, traumas, cultura e até mesmo anseios das pessoas. Compreendendo isso, começamos a visualizar por que temos determinados resultados. Ter uma ótica espiritual é mais do que simplesmente entender que não morremos após o perecimento do corpo físico, mas também ter a consciência de ação e reação. E isso se refere a tudo. O tempo todo estamos sujeitos à lei da ação e reação. E quanto mais temos consciência disso, melhor direcionamos nossa energia e melhor avaliação da realidade conseguimos ter. É muito saudável, porque nos impede de termos certas visões românticas e expectativas que, frustradas, causariam sofrimento e desequilíbrio. Então, algumas reflexões que as pessoas que estão assistindo devem se fazer ou poderiam se fazer, caso achem necessário, mas eu acho que é saudável para todos, é se perguntar: como vemos os acontecimentos externos? Como julgamos as pessoas ao nosso redor? Quanto nos dedicamos às nossas tarefas diárias? Quanto ajudamos ou nos eximimos de ajudar ao próximo? Quanto nossas crenças nos afetam e quais nos afetam? Quanto preconceito temos? Quanto orgulho temos? Qual o tamanho da sua dor e qual o tamanho da dor do próximo? Quanto é muito para você? Quanto é muito para o próximo? Eu espero, sinceramente, que as pessoas que estejam assistindo isso e que, por algum acaso, se identificam com essas dificuldades que eu falei, consigam, em algum momento, chegar em um ponto onde elas consigam se sobrepor a esse sentimento e fazer prevalecer a humildade acima de tudo, como o nosso Divino Mestre Jesus ensinou. Porque para nós que desejamos fazer o bem, a pior coisa é sentir ou ter a ideia de que nós estamos prejudicando alguém que nós amamos, que nós estamos prejudicando as nossas relações humanas e amorosas. Quando nós percebemos que nós nos equivocamos em relação a uma pessoa que sofre, que nós não víamos a dor e que nós a julgamos, que nós a condenamos, é muito mais doloroso do que a ideia de estar errado. Então, que nós saibamos compreender o fato de que nós estamos errados antes mesmo de ter que nos frustrar ao perceber pelos fatos, pela realidade implícita, que nós de fato estamos errados e que nós não podemos angariar certezas de nada, apenas
buscar a verdade acima de tudo e sempre mantendo o amor no coração, pois a nossa paz é o verdadeiro tesouro que nós podemos construir ao longo dessa existência. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Bom, primeiramente, obrigado pela palestra, Valdir. Eu acho que foi muito coragem da sua parte pregar nesse ponto, que é justamente onde você fala que é a parte mais difícil da sua vida mesmo, né? Então, realmente acho que foi muita coragem da sua parte, ainda mais que você se usou de exemplo no começo, né? Sobre a parte do casal, a aberração, eu queria comentar um pouco a isso, porque o meu problema da minha vida é o sexual, né? Então, as conversas que eu tive com a Alci foi mais sobre o tema sexual. E então, eu quero também me usar de exemplo, no sentido de ter coragem de falar, sabe? Porque é uma coisa que eu não falaria normalmente para qualquer pessoa. Mas tem uma parte dessa história que é assim, em que tempo que ela percebeu que tinha alguma coisa diferente com o filho dela, a mulher? E na verdade isso foi muito cedo. Ela, pelo que ela se conta, desde que ele era muito criança, ela já molestava ele. Ela sentia. Então, o que aconteceu, sabe? É, Será que realmente foi por malícia dela ou realmente ela tinha algum sentimento por essa criança que ela não sabia o que era? E pelo final da história nós entendemos que sim, né? Tinha uma história passada que foi uma continuação nessa vida de um amor. Então, o que eu vejo, eu estudei bastante sobre os problemas da atualidade e muitos dos casos de estupros acontecem com 13 anos. É óbvio que a maior parte é menina, e mais de 70% dos casos de estupro é com familiares. É tipo o pai, o tio, o irmão, coisa assim. Então, claro que à primeira vista nós queremos dizer, credo, que nojo, né? Nossa, como que pode? Parece que já é uma coisa ruim e se torna pior ainda por ser familiar. E conversando com a Alci, entendi que não é bem isso que acontece. Aí já entra aquela outra história, né, que o próprio Alci conta que a menina era bem novinha, devia ter uns 9 anos, e já seduzia o pai. Então, é pesado dizer isso, não é passando o pano para os homens que não têm controle de si, mas parece que a maioria dos casos desses, não posso dizer em porcentagem, mas imagino o Alci sempre diz que 9 a cada 10 casos de estupros não foram estupros, foram pessoas que sentiam alguma coisa, que muito provável que seja isso, de coisas de outra vida, e o que acontece é que quando a menina cresce, ela não quer aceitar isso de forma nenhuma, então ela começa a condenar o homem, e nisso o homem vai preso e passa por um inferno na vida, talvez seja até melhor não viver do que ir para a cadeia condenado como estuprador. Então, olha que triste o que acontece, talvez era uma história de amor incompreendida, que por causa do inconsciente coletivo do país, talvez a política, né? Hoje nós vemos muito que o pessoal de esquerda se vitimiza bastante. Eles acabam colocando um fim trágico numa história de amor que poderia realmente estar acontecendo há 5 vidas. E aí, de quem que tem a culpa, né? Podemos dizer que é a política, que é o vitimismo? Não sei. O objetivo dessa minha fala não é trazer culpa ou tirar a culpa de alguém, é simplesmente parar para pensar igual as suas reflexões que você fizeram. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Então eu queria deixar isso para aviso que muitas meninas, pelo que eu entendo, e até os meninos, quando são crianças, têm uns 9, 8 anos, passam por umas situações sexuais muito estranhas, que quando cresce, nós começamos a pensar, caramba, o que foi isso? E eu mesmo me uso de exemplo nessa situação, que eu passei por isso, sabe? Com pessoas que tinham mais conhecimento do que eu fazendo alguma coisa que comigo que eu não tinha conhecimento. E tipo, faz sentido eu me condenar? Porque pelo que eu me lembro na época, eu não tinha um pensamento nem positivo nem negativo. Então qual que seria o sentido de eu condenar aquela pessoa agora? Então, a libertação, a paz que podemos alcançar é simplesmente entender que o corpo humano
É ridículo, muitas pessoas ainda não estão em um nível que consegue um controle próprio e acaba te usando. Realmente é isso, mas se condenar ou condenar a pessoa não leva a lugar nenhum. Seria talvez entender que o que passou, passou, sem jogar para baixo do tapete, que aí também não adiantou nada. E assim nós conseguimos viver a nossa vida de paz. É o que eu cheguei na conclusão até hoje. Eu só quis comentar isso, eu não estou com a intenção de que o debate se torne só sobre a parte sexual, não. Tem outras partes também. Valdir, obrigado pela palestra. Eu achei muito lindo, sabe, o que você fez. Eu deixo até mais. Lógico que eu achei muito corajoso da sua parte de pegar um ponto que acredito que seja para você o mais pesado, assim, né, por ser uma coisa que você tenta superar. Eu achei muito lindo, sabe, da sua parte de você conseguir pegar. Acredito que a pior parte, assim, do que você sente que precisa melhorar e fazer uma palestra sobre isso, sabe? Porque eu penso que, eu tive até um insight enquanto você estava fazendo essa palestra, que seria muito bom, sabe, se cada pessoa reconhecesse um erro seu e tentasse dar uma palestra para si mesmo, sabe? Não colocar no YouTube, lógico que não. Mas escrever, sabe? Deixar de uma forma organizada, assim, pegando os fatos da mesma forma que você fez. E no seu caso foi até muito mais corajoso que você ainda vai ser exposto isso, né? Então achei muito bonito, obrigado pela palestra, achei muito completa. E isso que você falou, Dani, era uma coisa que eu tinha deixado anotado aqui, que eu ia falar mais pro final, só que já se colocou no assunto agora já. É uma coisa que eu penso que realmente, sabe, o amor, eu acredito que quando acontece o amor, por exemplo, nesse caso de que as pessoas se amaram muito em outras vidas, e nessas vidas vieram como familiares, é aquela frase que o Alci sempre fala, né? Quem ama fatalmente transa, né? Sempre acaba tendo um acontecimento sexual. Mas isso fatalmente por causa dessa doença do corpo, de que a gente não consegue simplesmente amar, né? A gente, quando ama, vai naquela doença de cair nas coisas sexuais, e que quando é regrado, é feito com amor, tudo bem, né? Não tem problema, né? Não quer dizer que sexo é amor, mas que quem ama acontece, né? É uma coisa que é consequência. Mas uma coisa que eu penso também é que por mais que quando esses casos de amor acontecem, entre familiares, por exemplo, eu não sei se eu posso dizer que tá certo, sabe? Eu não acho que eu posso estar errado, né? Vocês me falam o que vocês acham depois. Mas eu não consigo olhar para uma história dessa e por mais que eu sei que é um caso de amor que realmente aconteceu, eu não sei se eu acho certo dizer, tipo, tudo bem, continua, sabe? Que continue, que aconteça mais, sabe? Por mais que eu acho que sim, é um fato que aconteceu, que não tinha o que fazer, era uma consequência de um amor incompreendido, mas eu não posso dizer que eu acharia legal, seria bom se isso se generalizasse. Porque outro exemplo que nós pode usar de amor, que acontece, mas que quando vem para cá, acaba se confundindo nisso, mas que ainda é amor, a história que você conta dos verdadeiros homossexuais. Lembra, ele conta que acontece, bem raro, mas acontece, de alguns espíritos muito, muito iluminados, que eles entram nessa encarnação só com o intuito de ajudar mesmo. Só que como eles já são extremamente iluminados, assim, já são de uma hierarquia quase que angelical, né? Eles não têm mais esse negócio de corpo masculino e feminino. Eles precisam obrigatoriamente entrar no corpo masculino, porque é o corpo mais forte, né? O corpo que ele ia aguentar, sustentar o espírito daquela hierarquia. E aí quando ele chega aqui, pelo fato dele ser tão amoroso, mas tão amoroso, acontece que ele acaba podendo amar um homem também, né? Ele acaba se tornando um homossexual, mas um verdadeiro homossexual, né? Que é realmente por amor, que não tem nada a ver com homossexualidade. É uma história linda, se a gente for ver, né? É um caso de amor verdadeiro. Só que se você for ver no fato da natureza humana, acaba ainda sendo um erro, entende? Acaba sendo uma coisa que
tendo em vista que tudo que acontece acaba servindo de exemplo, né? Se as pessoas olhassem para essa história como exemplo do amor, tudo bem, seria uma coisa linda, mas as pessoas não olham para essa história como exemplo do amor, olha com um exemplo de passar pano, né? Se ele pode, então eu também posso. Então, se querendo ou não, por mais que é uma história linda, eu ainda não concordo, entende? Eu acho que sim, teve amor, aconteceu, e que como teve amor, tudo bem, a gente fala, né? Tudo bem, teve amor, aconteceu. Mas que eu ainda não concordo que se generalize, né? É igual o Dr. Enéas fala, que a homossexualidade generalizada representaria o fim da espécie humana, né? Então eu não concordo no sentido de que eu acharia bom se isso generalizasse. Mas que sim, é uma história de amor muito linda, sabe? Eu também não concordo com a ideia de que nós devamos tornar isso algo normal, sabe? A ideia, na verdade, de trazer essa história é para observar que muitas vezes acontecem coisas por trás dos panos, por trás no caso, nos bastidores da vida eterna, que nós não temos conhecimento e a gente acaba criando juízos, tendo ideias pré-concebidas que faz a gente condenar uma pessoa sem ela de fato merecer ou sem de fato a gente ter conhecimento daquilo que se passa, como foi essa questão do casal, né? Quando a gente ouve a história só até a metade, a gente faz vários julgamentos a respeito e condena a mãe, principalmente, né? Porque se ela é a mais velha, ela deveria ter consciência a respeito do que ela está fazendo, né? Mas não normalizar, porque se ele veio como filho dela, por mais que eles tenham criado histórias de amor romântico, né, nas vidas anteriores, isso não significa que deveria se repetir, né? Ela poderia criar uma história de amor com alguma outra pessoa, com algum outro homem, e ele com alguma outra mulher, porque afinal o amor ele não é dedicado particularmente a uma pessoa só. A gente deve ter amor por todos os seres dos céus e da terra. Tipo alma gêmea, né? Essas coisas. Então não é porque ele amou ela por 5 vidas que ele não pode agora desenvolver amor com alguma outra pessoa, né? Mas a ideia da reflexão é só que a gente muitas vezes avalia, condena sem ter a informação completa. E eu concordo também, Denis, com tudo que você falou, e com o Valdir também, porque não dá para diminuir o tamanho do crime. Eu acho que as consequências que a menina, por exemplo, fica é muito grande. Por exemplo, nós mesmos pensando como homem, quando a menina vai ter a primeira vez, por mais que ela esteja com vontade, ela fica com medo, fica receosa de como vai ser. Então imagina todo esse medo somado com um familiar, sabe? Então isso traz com certeza consequências que podem até ajudar não, no caso prejudicar a santidade que ela teria em vida, sabe? Pode ser que ela veja o sexo de uma forma que não deveria ver. O que eu vejo também de consequência é que a menina se torna homossexual, começa a pegar nojo do homem, problemas relacionados ao neurônio, a pessoa diminui o tamanho do telômero, pode desenvolver Alzheimer mais fácil, tem muitas consequências negativas disso. O que eu acho que é errado, talvez, a consequência que o homem acaba tendo, sendo que é um julgamento que nós faz muito superficial. E aí o cara realmente acabou com a vida dele para sempre, entendeu? Sim. É só isso, mas assim, diminuir o tamanho do que vai acontecer com a menina não tem como, é muito grave mesmo. Sim, concordo. Agora, eu fico pensando assim, quantas condenações seriam evitadas se hoje na Terra nós pudéssemos contar com as informações vindas do plano espiritual, né? Tipo assim como já aconteceu anteriormente, como no caso lá do filme do Chico, né, que ele evitou que o rapaz lá fosse preso, né, quando o outro que tinha sido morto voltou em psicografia falando tudo o que aconteceu, mas quantos mais poderiam ser evitados, sabe, se a gente tivesse informação, se a gente simplesmente não julgasse segundo a nossa própria raiva, sabe, segundo a nossa ideia de aberração, segundo as atitudes humanas. agora falando sobre o que eu ia falar no começo, eu me vi muito nessa palestra, Valdir, porque eu comecei a reparar esse erro em mim ultimamente também, sabe? De que eu acredito que nós levamos nossas verdades tentando basear nossas verdades em fatos, né? A gente não tenta só ter crenças, que eu acredito nisso e pronto. Então, eu acredito que como nós levamos nossas verdades baseadas em alguns fatos,
eu pelo menos, né, eu percebi esse erro em mim, que eu acabo me perturbando muito. Vocês sabem que eu trabalho vendo muitas pessoas, né, no meu trabalho passa tudo que é tipo de pessoas, né, e ultimamente eu comecei a me perturbar muito, sabe? Homens fantasiados de mulher, homens muito homossexual, politizado, né, muitas mulheres usando as roupas extremamente curtas, sabe? Que coisa feia, sabe? E, e eu comecei a me perturbar muito, né? Eu me perturbo pra caramba, eu percebi. Porque, como pode, sabe? O que levou a pessoa a levar isso como normal, sabe? Em que época da vida de uma mulher que ela começou a achar que usar um shorts quase à altura da bunda, aqui, Quase uma mostrando calcinha, tudo, quase uma praticamente. calcinha, é normal, sabe? E acha bonito ainda, como pode? E só que eu percebi nisso, né, que eu começo a me afetar muito, né? Eu começo a ficar mal. Ultimamente eu senti que até a minha disciplina ficou meio desregrada por causa disso, sabe? Eu tava mal pra caramba e aí eu parava pra pensar, que adianta, sabe? Ficar tendo essa disciplina toda, todo esse trabalho com as palestras e olha o jeito que tá as coisas, sabe? O que tá adiantando, né? Começou a passar pela minha cabeça isso. E isso é um erro meu, porque é igual você falou, de que adianta reclamar e não ajudar, né? De que adianta que bem que eu tô fazendo, me perturbando e não tentando ajudar aquela pessoa, sabe? Por que eu tô julgando a pessoa ao invés de ver essa pessoa como um irmão, uma irmã que precisa de ajuda, sabe? Eu acredito que eu achei muito importante a forma que você colocou de como nós vemos as pessoas à medida daquilo que nós conhecemos, né? Do nosso ponto de vista. Então, se o nosso ponto de vista é o espiritual, nós sabemos que toda pessoa tem a centelha divina, por que nós julgamos essa pessoa que está em erro, sabe? Por que nós julgamos essa pessoa que fica dizendo que não se identifica com o seu gênero, né? Ou que acha bonito as roupas mega curtas para atrair macho? Por que nós julgamos, sabe? E ao invés de tentar ajudar, sabe? Eu acho que o nosso olhar com essas pessoas realmente tinha que ser o de compaixão, sabe? E não de se perturbar, porque eu me julgando agora, eu olho para essas pessoas e me perturbo, sabe? Às vezes fico bravo, sabe? Dou vontade de chegar uma pessoa e falar, para com isso, tá me atrapalhando aqui. E é um erro, sabe? São nossos irmãos, sabe? Nós devemos o máximo possível tentar ajudar. Então eu achei muito bonito você ter colocado desse ponto de vista, de que não adianta reclamar, realmente. E eu chego na mesma conclusão, sabe? O que eu estava pensando, e no fim você colocou essa conclusão também, de que por que nossos fatos que nós levamos como verdade, nós somos tão regrados com eles, né? Porque nós levamos esse ponto de vista que nós temos com uma base espiritual, né? Por exemplo, por que nós achamos tão errado, sei lá, a mulher que se veste com roupas muito curtas fica tentando chamar atenção? Porque nós temos o ponto de vista espiritual de que a luta do homem é contra a carne e o espírito, né? Então nós temos esse ponto de vista de que a mulher que se veste com roupas extremamente curtas, além de que ela está se desrespeitando como humana, né? Porque já que ela vai estar atraindo vários olhares para ela de forma completamente sexual, ela está se fazendo de objeto, né? Ainda atrapalha a evolução daquele ser que é sexualmente desregrado, né? E está tentando adquirir uma soberania sobre si. E quando ele sai na rua, encontra a tentação, né? Que é a tentação para ele, né? Dá para usar até o exemplo disso de uma pessoa que é viciada em drogas, igual eu estava falando pro Dani lá em cima, de que às vezes a pessoa em uma vida foi viciada em drogas e na próxima vida ela tá fazendo de tudo para superar, tipo, ela tá conseguindo até superar, só que aí passa outra pessoa viciada em droga na frente dela e aí volta aquela tentação, sabe? Ela viu aquela pessoa usando e volta a tentação de querer usar de novo. Então aquela pessoa que está usando está se afetando e está afetando aquela pessoa que está tentando melhorar a si mesma. É o mesmo caso dessas roupas extremamente curtas e sensuais, de quando o homem está sexualmente se equilibrando e passa essa pessoa e ele cai de novo, perde aquela guerra espiritual. Então, olha o mal de uma simples roupa curta, que hoje em dia é tão normalizado, né? Me dá até um pouco de nojo falar isso, né? Normalizado como bonito, como elas têm o direito de usar o que elas quiserem. Mas olha o mal que ela está fazendo, sabe? Para ela e para o próximo. Então, eu acho extremamente importante deixar isso
muito firme, sabe? De que o ponto espiritual da moralidade é a coisa mais importante que a gente pode ter. Eu acredito que quando nós conseguimos chegar numa verdade baseada num fato, ou até mesmo num fato espiritual, é quase que uma conquista que nós conseguimos, sabe? Porque nesse mundo onde a consciência coletiva é forte, é tão difícil chegar numa conclusão própria, sabe? É tão difícil chegar na construção de uma personalidade própria, partida da do seu próprio estudo, que quando nós conseguimos alcançar uma verdade baseada na espiritualidade, é quase que uma conquista para nós, sabe? É tipo uma conquista nós conseguir olhar para isso e falar que isso é errado, sabe? Porque nós não estamos condenando a partir do nosso ponto de vista, né? Nós estamos falando um fato, né? Nós conseguimos chegar nesse fato. Então eu achei isso muito legal de você ter colocado. Eu até escrevi uma frase aqui, uma frase budista, que é: eu corrijo em mim aquilo que eu não gosto em você. Eu acredito que parte muito desse ponto. Uma coisa que me veio na cabeça, que é uma comparação da oração de Jesus com postar uma foto de biquíni. Porque nós mesmos falamos, não pode. Livrar-nos da tentação, né? Isso, nós falamos, imagina uma pessoa que é cristã, ela ora, mas livra... Como é? Não deixeis cair em tentação. É que nós falamos de um jeito diferente. Não nos induzas à tentação. Sendo que a pessoa ora isso e depois posta uma foto de biquíni. Então ela posta para não ser induzida à tentação, mas ela se torna a tentação de outra pessoa. Então, baseado nisso, o que faz sentido é que a mulher cristã tem que ter noção de que o homem é um animal, que é muito fácil de cair na tentação, e ela não pode ser essa fonte. Porque o homem cristão também orou para não estar em tentação. E sai na rua e já encontra a tentação, sendo que é um dos seus próprios filhos, né? Filho de Deus, então complicou muito. Sim. Eu acho que esse século que nós estamos vivendo, 21, eu acho que é o século mais difícil para os homens doentes sexuais, porque com essa normalização que o Denis disse, tem sido muito difícil, né, para os viciados, tanto no sexo quanto nas drogas, por exemplo, também tem sido normalizado aos poucos. Cigarro. Todas essas normalizações têm feito com que as pessoas tenham sido expostas cada vez mais às tentações, sabe? Então, acho que para quem tem esse problema é o século mais difícil para estar encarnado, sabe? E conseguir superar isso de fato. Porque nós três sabemos, sendo homens, não porque nós tenhamos esse problema mais do que os outros, mas a gente a gente luta todos os dias contra esse impulso, porque a gente sabe que não é bom pra gente. A gente, como conscientes da nossa realidade espiritual, a gente luta muito para superar essa parte sexual desregrada. Só que aí, no dia a dia, a gente acaba topando com esse tipo de coisa. A gente vai na academia, tem uma mulher com a calça enfiada. A gente vai na rua, tem a mina com um short do tamanho de uma calcinha e usando um top que parece um sutiã, quase pelada. Então, se torna difícil e aí chega um ponto que a gente acaba criando repulsa disso, sabe? E aí, acho que nesse ponto a gente acaba indo muito pro extremo, então a gente consegue ver pelos fatos de que algo é errado e o problema se torna, eu acho que no ponto, fazendo a conexão com a palestra de orgulho, quando a gente tenta impor e acha que os outros têm que entender essa nossa verdade. E aí a gente se perturba com isso, porque a gente vai ver muita coisa errada acontecendo, mas nem tudo a gente consegue mudar, infelizmente. E aí nessa perturbação de acreditar que o outro tem que aceitar a nossa verdade, que entra essa questão do orgulho, né? E da gente ter que aprender a ser humilde, sabe? Entender que a pessoa está num momento de evolução, que infelizmente aquilo é o que ela tem para dar e que talvez, se fosse em tempos retrógrados, nós mesmos estaríamos agindo daquela forma, sabe? A gente, por exemplo, em algum tempo atrás, hoje eu de certa forma vejo o quão estúpido, digamos assim, é o homenzinho que fica indo lá na academia para ficar fortinho para mostrar para as mulheres. Mas algum tempo atrás eu fazia isso, então como que eu vou olhar para um homem que faz isso e julgar ele, sabe? Eu tenho que ter compaixão, porque eu entendo que a consciência dele é o que permite, sabe? É o que torna possível para ele aquela realidade plausível, é o nível de consciência que ele está. E se hoje eu estou num nível de consciência diferente, eu preciso agradecer e, tanto quanto possível, ser exemplo daquilo que eu quero levar para as pessoas, né? E daquilo que eu considero como verdade.
Perfeito. Mas sabe o que eu acho? Que nós não temos que usar a palavra julgar, porque eu acho que julgar é que nem aquela situação que nós falamos, né? Nós vemos alguém fumando, e aí nós tem que falar para ela que fumar faz mal ou não, sabe? No fim nós estamos julgando. Eu acho que o problema em si não é julgar, é nessa questão de nós vermos e se afetar, talvez o problema seja o sentimento que nós emana, né? Porque se nós julga no sentimento de tipo, caramba, que dó, ela é meu irmão, e tá desse jeito, nós emitimos mais o sentimento de compaixão. Mas ainda é um julgamento, né? Querendo ou não. É igual aquele áudio que você falou de passar pano. Eu acho que se nós fala a palavra julgar exatamente, é meio que nós estaria passando pano. Então talvez julgar seja o que realmente nós faz e não tem como escapar disso, levando em consideração que nós evolui e vê coisas que tá errado em nós, mas depois nós acaba vendo que também tá no outro. Meio que não julga, né? Não tem outra palavra para isso. Eu até pensei nisso. Na verdade, nós já teve até uma palestra que nós falamos sobre isso, a diferença dos julgamentos. Porque eu acho que o julgar errado mesmo, que é o que o cristão mais fala, mas é o que mais faz, é o julgar sem conhecimento, né? Julgar sem ter os fatos, igual nessa história do casal Aberração. E só que se for ver mesmo o que Jesus disse, ele dizia como pode julgar é da trave do olho, como que é a frase? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgares, sereis julgados. Porque reparas tu na trave que está no teu olho, não vê o argueiro que está no Isso, exatamente. Na trave que está no olho do teu irmão e não vês o argueiro que está no teu. Ele fala, tire primeiro o argueiro, ele fala, tire o argueiro primeiro do seu olho, para depois poder ver. É verdade. Ou seja, é um julgamento, mas através da verdade, entendeu? Então, depois que nós tiramos o argueiro, nós podemos julgar. Tipo isso mesmo. Mas eu acho que aí não se torna mais um julgamento, se torna uma observação de fatos, né? A gente não está olhando, tipo assim, condenando, a gente está observando algo que está acontecendo, a gente entende que aquilo é errado, mas a gente não condena a pessoa mais, sabe? Porque nós mesmos já entendemos a dificuldade e o problema de se passar por determinadas situações, sabe? Tipo assim, hoje, se a gente vê alguém que é doente sexual, a gente vai condenar a pessoa, tipo assim, querer, digamos assim, emitir um julgamento negativo, algo que debilite a pessoa, digamos assim, falar mal dela. Não, porque a gente entende o problema que é isso, a gente sabe quão difícil é essa luta. Porque a gente conseguiu, digamos assim, a gente luta diariamente para conseguir tirar esse argueiro de nós. Mas talvez se nós não vêssemos isso como um problema, a gente poderia ver alguém que passa pelo mesmo problema e julgar ela, tipo assim, pejorativamente, sabe? Hoje a gente consegue avaliar os fatos, a gente vê alguém com esse problema, mas a gente não condena ela. Exatamente. Não, agora só mais uma observação que eu tinha que fazer. Aí nisso eu já vou estar praticamente completando tudo que eu queria falar. Que é um exemplo, na verdade, sobre isso, de como o ponto de vista da pessoa que ainda não conseguiu tirar o argueiro do próprio olho, como que a forma que ela vê o mundo consegue ser completamente distorcida, sabe? Eu tenho um parente na minha família que é completamente evangélico, né? Ele abomina o espiritismo. E certa vez a gente estava conversando, né, eu e ele, sobre Chico Xavier. Nossa, as coisas que ele me falou de Chico Xavier, ele coloca o Chico Xavier como um monstro, sabe? Ele fala que já viu o vídeo do Chico Xavier falando mal de Jesus. E ainda fala com total convicção, sabe? Tipo, você dá uma pesquisadinha aí, você acha. E nossa, ele fala que pra ele a voz do Chico Xavier, ou escutar a voz do Chico Xavier, pra ele é a mesma coisa de ouvir a voz do demônio, sabe? Umas coisas assim. E eu fico pensando, como pode, sabe? Eu coloco às vezes as orações que o Chico Xavier tem lá numa playlist de oração dele. Nossa, a voz dele me pacifica, sabe? Às vezes não é nem oração, só a própria voz dele eu já acho bonita. E como pode o ponto de vista da pessoa mudar tanto? Por causa de ego mesmo, né? Só o ego. Ela constrói para si verdades que não são verdades, né? E coloca aquilo ali como certeza absoluta. Tipo assim, onde que tem esse vídeo aí? Talvez, tipo, ele viu uma coisa e ele interpretou como outra e pra ele tava falando mal de Jesus, sabe? Exatamente. Deve ter vindo enviesado esse vídeo, né? Com certeza, deve ter sido cortado já. Bom, até falando sobre pontos de vista, eu vou falar do meu chefe, acho que ele nunca vai assistir isso mesmo. Espero.
quando eu entrei na empresa, ele era muito visto assim como uma pessoa extremamente brava, assim, ao ponto de que as pessoas choravam assim, pelas situações que passavam com ele. Só que, ou seja, quando eu entrei, já me colocaram um preconceito, porque ele era difícil ele estar na empresa, então eu via ele 2 vezes por semana no máximo. E não que eu seja um exemplo de, nossa, como eu consigo não ter um preconceito, mas com ele eu tentei isso e deu certo, sabe? Mas com outras pessoas, claro que eu tenho que melhorar também. Mas eu não consegui levar a sério isso que falaram dele e pensei, vamos ver, vamos conhecendo ele, né? E realmente ele era estressado, falava de um jeito bem grosso assim, mas eu pensava, não deve ser natural, deve ter um porquê. E nisso, a mulher do atendimento estava resolvendo uma questão com a mãe dele. E a mãe dele é muito pior que ele, muito. Eles vieram da Alemanha, então o jeito deles falar é extremamente alto e grosso, sabe? E a mãe dele é tipo 10 vezes pior que ele. Tanto que a mulher do atendimento fala, é muito mais fácil conversar com o Frederico do que conversar com a mãe dele ainda. Então eu entendi nisso muito fácil, sabe? Não é o jeito dele por maldade, é o jeito que ele viveu. A mãe dele, sabe? Se a mãe dele, que é o nosso maior exemplo de vida, acho que, né, a mãe e o pai, é desse jeito, é óbvio que ele seria desse jeito. E analisando todas as pessoas tentam ser uma forma melhor do que a mãe e o pai. E quando eles melhoram um pouquinho, eles já se colocam no nível de tipo, eu sou melhor, eu sou bonzinho. Sendo que às vezes não é bem assim, né? Mas eu entendi isso nele, que ele se considera uma pessoa boa já por ser melhor do que a mãe. E sendo sincero, depois que eu consegui ver essa parte, sem o julgamento prévio, deu para entender que ele é muito amoroso, sabe? Ele é uma pessoa muito amorosa que faz de tudo para ajudar. Tanto que algumas pessoas, poucas, né, mas falam que pelo menos ele é assim explosivo, mas ele trata ali como uma família. Ele fala, explode, mas não destrata no sentido de tipo vai guardar rancor. Ele sempre busca beneficiar a pessoa, sabe, com o trabalho que ela teve. Ele nunca deixa essas coisas passar, sabe? Ele reconhece o trabalho a um ponto de que ele quer pagar. Então, se eu tivesse tido aquele preconceito, poderia ser que eu teria destruído toda a história ali na minha carreira por pensar que ele é ruim e que ele não me beneficiaria de certa forma. Então, eu ia estar sempre na defensiva, com medo de ser abusado no serviço de trabalho, né? E não deixar disso evoluir, sendo que era uma pessoa muito amorosa que estava bem na minha frente. Então olha como é importante o ponto de vista, né? E evitar o preconceito. Poderia ter mudado simplesmente minha vida por inteiro. Verdade. Acho que esse é um ponto também bem interessante, né? Que as pessoas não costumam falar muito também, é sobre essa ideia que as pessoas guardam do chefe, né? Porque quase todo mundo tem ideia de que chefe é ruim, de que chefe é bravo, que se você fizer algo de errado ele vai te mandar embora. E, tipo assim, eu já tive experiências nos vários trabalhos que eu vivi de chefes muito bons e chefes muito ruins, mas eu sempre tento entrar onde eu vou trabalhar com a ideia de, tipo assim, eu não posso ir segundo a avaliação das pessoas também, eu tenho que descobrir o que a pessoa é. Será que essa pessoa, às vezes, não faz jus às reclamações que ela recebe, o chefe, de repente, sabe? Será que ela trabalha? Será que ela se esforça mesmo para ter reconhecimento, ou será que ela é acomodada e por isso ela faz tudo pela metade e por isso acaba que o chefe briga com ela, que faz reclamações? Não que seja justificável o desrespeito, sabe? Mas a gente começa a entender. E eu vejo que as pessoas ficam, tipo assim, sempre com medo, né? Tipo, não posso fazer nada errado, ou senão eu vou ser mandado embora. Fica naquele joguete, né? Tipo assim, eu tô aqui toda hora sendo observado e eu não posso errar, não posso me expressar, porque senão isso aqui tá valendo o meu emprego, tá valendo o meu sustento. Né? E aí as pessoas, por um lado, é bom porque elas se mantêm de certa forma na linha, porque elas não querem perder o emprego, mas também não fazem nada além disso, sabe? Não vão além para tentar melhorar, explorar suas capacidades. Mas é bem verdade isso que você falou, é interessante a reflexão que você trouxe. Isso nos mostra também como que a sociedade atual está muito... qual que é a palavra? Vitimista. Muito vitimista. Porque essa ideia de que o chefe é a pessoa brava, né? Por que toda a ideia de que o chefe é o bravo? Só porque ele é o dono, sabe? Aí fica nessa vitimização de que, mas ele é maior do que eu na empresa, então por que sei lá, por que ele recebe mais do que eu, sabe? Essas vitimização muito besta, sabe?
eu acredito que quando começou esses negócios de tá certo, né? A luta pelos direitos, né? Eu concordo até. Mas que chegou num nível, sabe, que perdeu o sentido, né? É a pessoa querer fazer pouco e receber muito, sabe? Chegou no nível contrário, porque antigamente a pessoa fazia muito e recebia muito pouco, né? Aí hoje em dia tá num nível que a pessoa já não quer fazer nada e quer receber muito, né? Não chegou no equilíbrio, onde eu faço muito e recebo muito, né? Porque se for ver, é basicamente isso que um chefe faz, né? O chefe tem o trabalho de cuidar de tudo. É lógico que ele vai receber mais, né? Se não tirar isso, vai virar um comunismo completamente desregrado, né? E, e eu acho muito engraçado esse ponto de que praticamente hoje em dia quase todo mundo tá caindo nessa ideia do comunismo ser uma coisa boa, sabe? Sendo que nenhum país funcionou praticamente, né? Eles não querem ter um chefe, né? Não quer ter um chefe. E aí eu fiquei pensando também, quando nós estávamos falando a respeito de nós impor aquilo que nós levamos como verdade, e aí sempre que nós falamos sobre isso, na minha cabeça vem muito sobre a Igreja Católica, né? Aí tem até uma frase que às vezes eu falo pra mim mesmo que é não seja católico. Mas católico que eu quero sentir, peço até perdão pelos espíritos católicos que estiver assistindo, mas católico no sentido de impor o que eu penso, sabe? Às vezes eu percebo que eu tô sendo católico. Tipo, que eu levo uma coisa como verdade nossa, se não for dessa forma eu fico mal, sabe? Tento impor aquilo que eu penso ou tentar proibir uma pessoa de fazer uma coisa, sabe? E de que adianta, sabe? De que adianta eu ver uma pessoa que eu amo fazendo alguma coisa que é errado, sei lá, levando alguma coisa que pode até levar à prostituição, e aí eu proibir. No fim, proibir vai ser uma coisa digna, né? Mas vai fazer a mesma coisa da Igreja Católica, de proibir o sexo, por exemplo, e no fim ter ficado completamente desregrado, né? Então, eu a penso repressão, né? a respeito das sombras. Então eu penso que a melhor forma é não impor, né? Mas sim tentar levar a reflexão, igual a gente faz aqui, né? A pessoa ir dando saltos, né? E não pode ser gigantesco, tipo, chegar no nosso nível do que nós acredita, do nível que ela tá, né? Tem que ser coisa por coisa, tempo por tempo. Bom, e só para finalizar, o meu chefe é bravo mesmo, viu? É muito bravo, é muito difícil de lidar com ele, mas o que eu preciso dizer é que mesmo sabendo que ele é assim, eu entendo o porquê. E aí eu consigo entender que não é por maldade, é simplesmente porque ele é assim. E óbvio que poderia tentar melhorar, porque ele se estressa a um nível que dá dó de saber o tanto que ele se destrói com as coisas que ele coloca na cabeça. Bom, Mas você consegue pelo menos manter uma boa relação, entendendo que não é pessoal, né? Isso. Tipo assim, não é algo que, tipo, você consegue não levar pro coração e continuar trabalhando bem. Isso. Tipo, entendendo que ele não tá fazendo isso porque ele não gosta de você, mas porque ele tem um senso de responsabilidade, de compromisso muito grande com a empresa. E realmente é muito grande a responsabilidade que ele tem. Muito. Por isso que as coisas precisam andar bem. Aí entra na questão do que o Dani falou, as pessoas dizem ou pensam que está errado, o chefe ganha mais, ou entram na empresa com a ideia de que eu vou enriquecer meu chefe. Mas assim, e eu acho que por isso que as pessoas acabam não crescendo, sabe? Porque elas pensam que elas estão trabalhando só pelo outro, mas na verdade elas estão trabalhando por elas mesmas. Mas elas precisam mostrar isso com atitudes. E você conseguiu fazer isso, por exemplo. Você não entrou com a ideia de, eu vou entrar aqui e vou estar enriquecendo o meu chefe. Não, você trabalhou, você mostrou merecimento e você cresceu. E tem crescido cada vez mais. E aí as pessoas não concordam com a meritocracia porque elas não estão dispostas a colocar 100% das energias delas, da capacidade delas para se desenvolver, para evoluir. Inclusive, o meu ponto de vista sobre os chefes veio de um livro que eu recomendo para quem quiser, chama Os Segredos da Mente Milionária. Ele ia contando vários pontos e um dos pontos era isso, o jeito que nós vemos as pessoas ricas. Então, se nós consideramos que eles são pessoas ruins, meio que no nosso subconsciente nós não quer ser rico, sabe? Nós reprime a riqueza. Então, esse livro, Mentes Milionárias, não ensina como se tornar rico, mas como mudar a sua mente igual de uma pessoa rica. É muito interessante esse livro. Bom, e para finalizar, eu só queria falar de novo sobre a importância da meditação e da oração, né? Porque se nós pegarmos, não no sentido de meditar mesmo, mas também, mas de pegar qualquer pensamento que vier à nossa cabeça e não simplesmente aceitar como um preconceito, mas ir a fundo nele, sabe?
já ajuda demais a nós escaparmos disso, sabe? A nós realmente criar uma ideia verdadeira ao invés de um preconceito. E a oração é a mesma coisa, e assim nós entendemos, conseguimos controlar os nossos sentimentos e deixamos o corpo mais fraco. Em todos os quesitos que nós falamos, né, desde o sexo ao chefe, conseguimos ter um controle melhor do nosso corpo e sentimento, e a parte espiritual se torna mais forte do que a carnal. Eu consegui, assim, através desses dias, dessas dificuldades, mantendo uma disciplina, assim, diária, quase que diária de meditação. Quando eu me percebia nessas perturbações, eu ia meditar e eu começava a me pacificar internamente e perceber que essas vozes que gritavam no meu interior muitas vezes nem eram minhas, sabe? E nesse momento eu começava a olhar para os julgamentos que eu tinha emitido durante o meu dia, as desarmonias interiores que eu passei comigo mesmo, e via que tudo aquilo ali era ilusão, sabe? O grande problema é que isso não cessa de uma hora para outra, né? Essas avaliações, essa forma orgulhosa de pensar de que eu estou sempre certo, ou de que eu sou mais inteligente, de que a minha verdade é a verdade absoluta, sabe? A gente muitas vezes consegue perceber em determinado momento, mas logo quando a gente deixa de ter atenção sobre isso, a gente passa a repetir novamente a mesma atitude. E depois a gente se vê frustrado pelo fato de que a gente está cometendo o mesmo erro. É uma luta que todo ser humano vai ter que lidar por muito tempo até conseguir superar isso, mas é uma luta extremamente válida e meritória, honrosa, porque vai em algum momento nos fazer alcançar aquela humildade que Jesus nos ensinou, porque mesmo sendo o ser mais belo, mais sábio, mais amoroso que passou por esse planeta, ele foi o mais simples, o mais humilde, né? E ele soube amar a todos, ele não se colocou acima de ninguém, ele não desprezou a verdade de ninguém, ele só amou, né? E eu acho que nós devemos aprender isso e nós vamos num tempo justo, determinado aí, mas a gente vai aprender a fazer isso. Então, justamente tendo em vista que essa forma orgulhosa e, digamos assim, preconceituosa tem prejudicado minhas relações com pessoas que eu amo, até mesmo, posso dizer aqui com vocês, em alguns determinados momentos, que eu resolvi trazer isso e eu espero muito a cada dia ter forças para lutar contra isso e superar todas essas adversidades internas, né, para que nossas relações estejam cada vez mais fortificadas amorosamente e não enfraquecidas. Querendo ou não, essa é uma luta que a gente consegue vencer quando nós estivermos todos em união, né? Todos unidos para para vencer essa luta, né? Porque quando um só vai na contramão dessa luta, já atrapalha todo o coletivo. Bom, Valdir, da minha parte era isso, então muito obrigado pela palestra, achei muito completa, muito corajosa, muito bonita. Qualquer elogio que puder dar, porque conseguiu me levar até a reflexão dos erros que eu também estava cometendo essa semana e nós temos que melhorar, né? É observando nossos erros que nós vamos saber consertá-los, né? Então, muito obrigado, sua palestra foi bem completa e agradeço a todos os mestres que aqui estiveram também ajudando, ao mestre Alci, que está sempre auxiliando a gente também. Agradeço ao Dani também, Dani, pelas reflexões bem profundas também. E a todos os espectadores da internet. Bom, primeiramente eu agradeço ao Valdir, porque foi realmente muita coragem da sua parte. Também acho que foi completa a palestra e a ordem que você colocou também achei muito interessante, porque você deixou tipo um suspense, contou o começo da história e deixou para depois a explicação. Eu gostei muito. Eu agradeço aos mestres também, agradeço ao Denis também, trouxe bastante reflexões profundas que me fizeram ter alguns insights também. É isso, agradeço ao mestre Alci e a todos os mestres da espiritualidade. Obrigado, gente, pela atenção, pela riqueza de reflexões que vocês trouxeram. Obrigado a todos os espectadores pela atenção, aos espíritos amigos que estiveram nos auxiliando, nos protegendo, por toda a sabedoria. E eu queria pedir desculpa caso essa palestra não tenha tido tanto aprofundamento quanto vocês gostariam.
mas dado tendo em vista mesmo a dificuldade que foi para mim colocar isso, eu ainda tenho muito a aprender em relação a esse assunto e pretendo mais para frente trazer novamente com novas conclusões, com novas ideias, mas eu acho que foi de extrema necessidade para eu reconhecer mais ainda o quanto ainda sou falho e quanto eu preciso me auto-melhorar, sabe? Me tornar soberano. Porque para algumas pessoas que assistem podem pensar que nós estamos aqui ensinando como se nós fôssemos autoridades supremas, né? Para estar mostrando, trazendo esses conhecimentos, esses fatos, né? Mas, na verdade, nós somos tão humanos quanto aqueles que assistem e nós estamos juntos nessa luta de superação do ego. A gente quer somente auxiliar as pessoas, dar mais força para elas poderem superar esses impulsos egoístas, assim como nós lutamos diariamente, e aqui nós, como Trindade, nos damos forças uns para os outros para superar essas dificuldades. Nós também queremos dar essa força para quem está assistindo de casa e também para os amigos da espiritualidade. E assim nós geramos uma corrente de amor, de alegria, de fraternidade que nos auxilia, né, nessa jornada eterna da vida espiritual. Então, muito obrigado, gente.